Qual o futuro da programação e quais habilidades serão exigidas para esse tipo de profissional? Se você quer saber mais, continua aqui nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Frank. Se você está chegando aí pela primeira vez, considere se inscrever no canal. Se você já é antigo, já deixa o seu like e ativa aí o sininho, se inscreva para sempre receber os vídeos quando eles forem lançados, tá bom? Aqui eu te ajudo a conhecer muito mais sobre a carreira de tecnologia da informação. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as futuras habilidades e também presentes, tá? Exigidas nos próximos anos e no próximo semestre também aí de 2023 para a carreira do profissional de TI. A gente já sabe já que as tecnologias vão avançando ao longo dos anos e já virou um clichê hoje em dia de que você sempre tem que estar estudando e sempre tem que estar se atualizando dentro do ramo de tecnologia, tá? E isso se torna muito mais real quando a gente se fala do meio de tecnologia, tá? Então, de fato, você tem que estar se atualizando e estudando para não ficar para trás. E bom, se você tá nesse vídeo, tenho certeza que você tá no caminho certo, beleza? Vamos lá, acho que a primeira habilidade mais importante, conhecer um pouquinho, pelo menos, sobre inteligência artificial e também AI generativas, tá? Isso não só no mercado de tecnologia, mas quem é de outras áreas também. Hoje a gente vê muito a galera já utilizando ferramentas como o ChatGPT para criar aí conteúdos, criar textos, enfim, e ferramentas similares até mesmo para gerar vídeo, gerar áudio, gerar imagens. Então, existe uma série de aplicações da AI generativa. Tô falando para vocês que é só o começo, tá? A gente vai continuar e crescer muito com essa utilização aí do machine learning, do deep learning também, e os profissionais, os programadores que souberem utilizar essas ferramentas e também saber programar, eles vão estar cada vez mais em destaque no mercado de trabalho. E nisso é mega importante porque os programadores, como muitos pensam, né, não vão ser substituídos por essas inteligências artificiais, pelo menos não agora. Então o que a gente vai aprender é como aumentar a nossa produtividade e utilizar ferramentas para nos ajudar a programar, né? Então hoje a gente vê muita gente colocando lá no ChatGPT, por exemplo, faça um código para criar uma página no site web, por exemplo, com a cor XYZ. E o ChatGPT muitas vezes consegue já dominar isso e fazer algumas programações de maneira mais automática, tá? Mas ele hoje em dia, com a ferramenta que a gente tem, ele não substitui totalmente as pessoas, ele só aumenta a produtividade. E isso é excelente, faz com que a gente foque realmente naquilo que é necessário. E aí a gente vai começar a utilizar ChatGPT para identificar bug, para escrever código, isso já está sendo utilizado, tá? E além disso, utilizar ferramentas como o Copilot do GitHub, que ajuda você a escrever os seus próprios códigos. Então ele complementa ali o que você está escrevendo, como se fosse uma ferramenta de IDE, só que mais avançada ainda, e aí já traz várias sugestões para aquilo que você precisa, tá? E aí a gente vai ter add-ons, por exemplo, para a gente colocar no Visual Studio, onde a gente consegue colocar ali uma inteligência artificial para te ajudar enquanto você está codando o seu programa, né? Então, nas próprias ideias a gente já vai ter integrado isso, né? Integrado uma série de testes, uma série de verificações e até mesmo para deixar a qualidade dos seus códigos cada vez mais alto, né? Até mesmo para refatorar e também para mudar a linguagem do seu código. Então, pô, às vezes você está desenvolvendo ali em Python, é a linguagem que você conhece, mas você precisa transferir tudo isso para Java, por exemplo. Você pode utilizar uma dessas ferramentas para fazer essa tradução do código, como fosse um Google Tradutor mesmo. E isso é fenomenal. Isso significa que você não vai precisar codar em Java para entender e utilizar, mas de fato, se você tiver que fazer reparos, enfim, ou entender mais a fundo o código, se realmente ele está fazendo aquilo certo, você vai ter que aprender outra linguagem também. Além disso, pessoal, acho que é muito importante a gente aprender as soft skills. Tá? Eu acho que hoje em dia as habilidades de soft skills estão cada vez mais importantes no mercado de trabalho, né? Principalmente no mercado de TI, porque geralmente a gente tem aquele estigma, né, do dev ser um cara mais introspectivo, da pessoa que faz o desenvolvimento ali no final do dia, né? Ser aquela pessoa mais isolada. E aí, a pessoa que consegue se comunicar bem com o seu cliente, com a área de negócio, se comunicar bem dentro do seu próprio time, acaba se destacando bastante, tá? Porque além dela ser uma pessoa desenvolvedora, ela consegue ajudar o Product Manager, o Product Owner, ou por exemplo, os outros desenvolvedores do time e até mesmo a área de negócio. Então, não é aquele desenvolvedor com escopo extremamente fechado, que só faz o desenvolvimento, mas sim que consegue integrar aquilo que ele está fazendo, aquele código, com os problemas reais do negócio, tá? E ao longo da minha carreira, eu busquei muito me especializar nessas duas coisas, tanto nos hard skills quanto nos soft skills. Claro, quando você busca estudar bem duas coisas, geralmente você se sai melhor em uma ou
outra, e não necessariamente você vai muito a fundo em cada uma das duas, tá? Mas eu acho que isso é um papel muito importante, principalmente para mim, que sou da área de consultoria de TI, né? Então eu sempre trabalhei para outras empresas e mostrei minha cara. Então, esse trabalho que eu tenho feito, ele mostra ter bastante valor e as áreas de negócio gostam, e eu sempre fui elogiado por isso, e meus amigos que têm uma capability parecida, né, também conseguem ter um bom posicionamento aí no mercado também, beleza? Então, diria para vocês não focarem somente nas hard skills, mas também olharem para as soft skills, tá bom? E do mesmo jeito, pode ser que tenha um desenvolvedor que tenha mais soft skills do que hard skills, mas esse cara consegue integrar muito bem as áreas, conversar muito bem com o cliente. Essa pessoa também tem o seu papel muito bom na liderança dos projetos, tá? E aí, trazendo um exemplo de quais soft skills são extremamente importantes para o futuro no mercado de trabalho de tecnologia, são pensamento crítico e analítico. Parece óbvio, mas muitas vezes o óbvio tem que ser dito, tá? Criatividade. Então, quem coda sabe que muitas vezes não é trabalho braçal, mas sim você tentar criar uma coisa do zero, pensar muito na solução, falar ela em voz alta, né, antes de sair executando, para de fato você chegar na melhor solução que vai atender o problema que você quer resolver e da melhor forma possível, tá? Então é muito importante ser criativo para se destacar no mercado de trabalho. Flexibilidade também é uma skill muito importante. Então muitas vezes você não vai fazer necessariamente aquilo que tá dentro do seu cargo, dentro do seu escopo, e é muito importante você conseguir ter essa flexibilidade de entender que você tá fazendo o melhor para a empresa naquele momento e não somente o melhor para você. Isso tem um reconhecimento muito bom, mas claro, não faça aquilo que você não quer por longos tempos, né? Tem que ser algo mais pontual do que algo rotineiro. Se for algo rotineiro, pô, você tá fazendo 4 meses, 5 meses, algo que você não gosta, às vezes tá na hora de trocar de área ou às vezes tá na hora de trocar de empresa. Então, fica atento enquanto a isso, porque isso deve ser pontual e a gente tem que estar presente ali nesses momentos mais difíceis. Isso mostra o nosso valor, só que a gente tem que tomar bastante cuidado para não ser algo rotineiro, tá? Além disso, outra skill interessante é a inteligência emocional. Claro, isso aí vai depender muito do seu time também, né? Se eles te dão essa inteligência emocional, se dão esse apoio pra você, mas é de fato você não ter medo de expor suas opiniões, não ter medo de receber uma crítica, não ter medo de dar um feedback pra uma pessoa, promover uma ideia totalmente diferente, que sai do padrão e às vezes nem é tão óbvia para as outras pessoas. Em alguns momentos faz muito sentido você fazer isso. Então, tenha uma boa inteligência emocional e trabalhe nesse ponto. Trabalhe esse ponto na sua equipe também. Além disso, liderança e gestão de pessoas, não tenho o que falar, isso é para qualquer área e muito mais ainda para a área de TI. Então a gente trabalha cada vez mais com times maiores, times multidisciplinares, então a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com liderança, seja a pessoa que vai inspirar os outros membros do seu time, lidere pelo exemplo e você vai ver que a sua carreira vai decolar. Indo para nossa próxima habilidade, né, que eu acho que é muito importante para o mercado de tecnologia, é a internet das coisas. Eu acho que o mundo do IoT está crescendo muito, né? O Internet of Things, e a sigla em inglês fica IoT, justamente pela conexão entre os vários dispositivos, por essa conexão ter se tornado mais fácil com a internet, né? Com a rede de fibra ótica, por exemplo, o Wi-Fi que a gente tem na nossa casa, até mesmo com 4G, apesar de não ser a melhor internet para o IoT, né? A gente fala muito de 5G quando a gente fala de IoT, e até mesmo você ter aí dispositivos mais baratos, né, disponíveis hoje no mercado. Então você tem uma Alexa, que não é tão barato assim, mas uma versão mais simples você consegue aí abaixo dos R$200. Tem o Google Nest também, tem outros paralelos aí da China. Enfim, tem também as lâmpadas LED, que são smart LEDs, né, Smart Lights, onde você pode alterar a cor, pode alterar a intensidade. Por exemplo, você pode programar a sua máquina de lavar roupa, e se ela for uma máquina mais tecnológica, né, para ter a Alexa já integrada nela, ou ter um chip ali que você consegue conectar com a Alexa, fazer funcionar na hora que você quer. Inclusive, eu vou perguntar para a Alexa aqui o que é o IoT. Alexa, o que é a internet das coisas? Internet das coisas é um conceito que se refere à interconexão digital de objetos cotidianos com a internet, conexão dos objetos mais do que das pessoas. Em outras palavras, a internet das coisas nada mais é que uma rede de objetos físicos capaz de reunir e de transmitir dados. Vocês viram aí que já dá pra até estudar pela Alexa, né? Então se tiver uma Alexa aí, já pode tirar suas dúvidas também, já dá pra tirar as dúvidas pelo chat GPT também, né? Enfim, ela foi meio filosófica ali no começo da resposta, não sei se deu pra escutar bem, tá? Enfim, é basicamente a conexão entre vários dispositivos, de fato a internet
internet das coisas, né? Então imagina que tá tudo integrado, tudo conectado, e aí hoje a gente tem uma redução do custo, né, de muitos desses dispositivos que você pode conectar. Isso facilita muito com que você consiga fazer você mesmo a sua automação, tá? Se você tem alguma automação aí na sua casa, se você já utiliza, deixa aqui nos comentários, por favor. Beleza, mas falamos aí de internet das coisas, vamos falar agora de segurança da informação. Um tema bastante difícil, bastante exigido hoje nas empresas, né? Acho que vem crescendo cada vez mais e é um tema extremamente importante quando a gente fala de dados, né? Hoje a gente está consumindo muitos dados, minerando muitos dados, pegando dados de diversas fontes, diversos sistemas. Hoje a gente tem uma série de engenheiros, consultores, desenvolvedores que estão puxando dados de diversas fontes, mas a gente precisa tomar um cuidado muito grande aonde a gente está armazenando nossos dados, se a gente está compartilhando via WhatsApp, enfim, tô comentando aqui um caso esdrúxulo, tá? Mas pode ser que ocorra, compartilhando os dados via e-mail, enfim, às vezes num e-mail que não é da sua empresa. Então hoje a segurança da informação, né, e até mesmo cybersecurity, que vai englobar aí uma série de outras aplicações, a gente tem um foco muito grande de proteção, né, proteção, antecipação, por exemplo, e a gente tem tanto a segurança dos sistemas, então a gente meio que bloquear os nossos sistemas, deixar eles mais parrudos, como a capacitação das pessoas. E essas duas coisas se unem bastante para a gente de fato ter a privacidade e a proteção dos nossos dados, tá? Tem um vídeo que eu falo bastante sobre cybersecurity, dá uma pesquisada aí no YouTube que vocês vão ver e ele é bem legal. Bom, e além disso, a gente tem buscado cada vez mais especialistas em algumas linguagens de programação. Então as linguagens de programação elas estão se desenvolvendo tanto que nós estamos criando bibliotecas extremamente específicas, né? A barreira de entrada para você entender ali sobre redes neurais, deep learning, em alguns momentos ela acaba sendo um pouco mais difícil. Então a gente tem hoje vários especialistas que ganham muito no mercado, tá? São engenheiros de dados sênior, cientistas de dados sênior, desenvolvedores, né, de back-end, front-end mais sêniors que ganham uma porrada de dinheiro e até é difícil quantificar o máximo que eles podem ganhar, tá? Depende do quão especialista eles são e isso gera muito valor. Do mesmo jeito que a pessoa pode crescer na carreira falando de gestão de times de TI, ela pode crescer também falando de especialistas em alguma linguagem, em algum sistema, ou até mesmo em vários sistemas da tecnologia da informação. E aqui eu reforço bastante a linguagem do Python, do JavaScript e também do Ruby. Junto a tudo isso, não posso me esquecer de falar dos analistas de dados e cientistas de dados, tá? Em conjunto, claro, com os engenheiros de dados que tornam o trabalho deles possível. Os analistas e os cientistas fazem as análises a partir dos dados e tentam gerar todos os insights que você precisa aí na sua empresa, muitas vezes uma redução de custo, uma otimização, e o engenheiro de dados, ele vai de fato tratar esses dados, limpar esses dados, porque muitas vezes ele vem de várias fontes e às vezes tem algum input manual, e aí você tem que cruzar algumas bases para achar determinada informação, e o engenheiro de dados vai fazer todo o tratamento, toda a limpeza desses dados para chegar no analista ou cientista de dados para eles analisarem ou criarem modelos de previsão, modelos de machine learning e até mesmo redes neurais, tá? E aqui a gente bota um enfoque bem grande no SQL, na importância da estatística também e também ferramenta que ajuda muito é a linguagem Python. Além disso, temos também a carreira do profissional DevOps, que vai ajudar muito a execução das rotinas e a gestão das equipes, né? Então a pessoa que vai integrar aí o time de desenvolvimento, ou seja, o time que faz a primeira aplicação, testa ela e põe para rodar no ambiente de produção, né? Ou seja, põe para rodar de fato com dados reais e não dados somente de testes. Lida também com o time de operação, que é o time que vai garantir que todas essas soluções que foram desenvolvidas continuem funcionando no longo prazo. Então, quando a gente faz a integração desses dois times, a gente garante que o produto que a gente desenvolveu, que a gente investiu tempo, a gente investiu dinheiro, a gente investiu recurso, vai continuar funcionando no longo prazo. Então, é muito importante a gente ter um time de desenvolvimento em conjunto com o time de operação e que esses dois se comuniquem muito bem e saibam muito bem os papéis e responsabilidades de cada um, tá? Geralmente pode acontecer muito conflito entre esses dois times e a pessoa do DevOps vai tentar intermediar e garantir com que ambas as partes sejam ouvidas e que seja bom no final do dia
para todo mundo. E último tópico para fechar, vamos falar um pouquinho da computação em nuvem. Então o Cloud Computing ou computação em nuvem, e como eu já falei para vocês, não é um servidor que tá voando lá, tá em cima da nuvem, isso é baboseira, tá? Na verdade não é nada mais, nada menos do que o computador de uma outra pessoa que tá rodando a sua aplicação, tá rodando o seu processo, só que isso torna muito mais barato, muito mais escalável. Então, por exemplo, numa Black Friday, você não precisaria ter 300 máquinas para rodar aquele alto tráfego de pessoas entrando no seu site, né? E você vai evitar que esse site caia, por exemplo, que você deixe de vender produtos, porque simplesmente seu site caiu fora do ar numa promoção da Black Friday, né? Então imagina que a sua promoção abre às 18 numa sexta-feira, todo mundo começa a entrar lá, pô, já deu 100 pessoas no site, 1000 pessoas no site, de repente esse site cai. Só que você tava esperando e você investiu dinheiro em propaganda e tudo mais, para que fossem 50 mil pessoas, pelo menos, entrando no seu site ao mesmo tempo. Pô, se você não consegue segurar todas as 50 mil pessoas dentro do seu site, você vai ter uma perda imensa, porque pode ser que essa pessoa entre no site do concorrente para comprar aquele mesmo produto, ou até mesmo desista da compra dela, né? Então você vai ter uma perda gigantesca só por conta de que suas máquinas não eram escaláveis e não conseguiram, pô, superar um problema bom, né? Que seria muita gente entrando no seu site para comprar. Então a gente conseguiu mudar muito isso hoje com a computação em nuvem, apesar dela ser muito mais segura, muito mais confiável e por muitas vezes ter um custo bem mais barato, a gente conseguiu também esse fator da escalabilidade, tá? E aqui a gente fala muito da AWS, GCP ou Google Cloud Premise, temos também a Microsoft Azure e também o Oracle. São ferramentas aí bem robustas e bem difundidas no mercado para a gente fazer todo o fluxo de dados. E aí vai ter Data Lake, vai ter servidor, vai ter Data Warehouse, vai ter pipeline de dados, vai ter triggers, vai ter agendamento, vai ter, enfim, uma série de ferramentas para você poder utilizar aí nos seus processos. E aí, claro, tem um custo envolvido, nada é de graça, mas é bem mais seguro que você ter um servidor lá dentro da sua companhia, tá? Bom, listei aqui a maioria das ferramentas que eu acredito que vão ser importantes para o futuro. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu não queria deixar de falar tudo para vocês. A área de tecnologia é uma área que está crescendo muito, expandindo em várias camadas, né, em vários níveis, então eu não queria comentar somente 3 áreas que eram importantes, eu queria comentar todas que eu acredito que vão ser o futuro, tá? E se tem alguma área que você acha que é importante e acha que eu esqueci de comentar aqui, deixa aí no comentário abaixo, me provoca aí que pode ser que eu faça um vídeo especialmente para vocês, beleza? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Por favor, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva também no canal e ativa o sininho aí para as notificações. Isso ajuda muito para que o meu vídeo seja entregue a mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.